Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que va a tratar de un tema tan importante como el de la movilidad sostenible. Con independencia de que mis compañeros de mesa desarrollarán la movilidad sostenible de una manera brillante y extensa, voy a hacer una breve introducción al tema que nos ocupa en esta mesa. El crecimiento de las ciudades y la ampliación de sus áreas metropolitanas, junto con la vertebración territorial en torno a polos de actividad económica, se ha traducido en una necesidad creciente de movilidad. De cómo se responda a esta movilidad, a esta necesidad dependerá la competitividad y sostenibilidad de nuestras ciudades y del conjunto de la economía de los países. El modelo actual, basado fundamentalmente en el uso del vehículo privado, no es sostenible en el medio plazo. Y no lo es no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de la eficiencia económica y de la competitividad. Así pues, contar con sistemas de transporte público eficaces, eficientes y de calidad que incentiven el trasvase modal es uno de los factores claves de competitividad y de cohesión social y territorial. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar las intervenciones. Tiene la palabra, en primer lugar, don Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Gracias, Juan. Buenos días, queridos compañeros de mesa, amigos, querido Amalio, gracias y aprovecho la ocasión para felicitarte por la organización del Foro de Soria, que goza ya de larga tradición y la verdad es que es una maravilla, tanto en España como la experiencia internacional que estamos teniendo, la verdad es que es bastante interesante. Bien, me invitan a hablar en esta mesa sobre los temas de movilidad sostenible. Considero que es un apriorismo importante, del cual se está hablando bastante en España a día de hoy. Yo represento a una asociación empresarial que es el Club de Excelencia en Sostenibilidad, compuesta por 22 empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas, que componen en torno al 25% del PIB en España y que, por lo tanto, estos sectores representan sectores transversales de la actividad, desde la energía al consumo, a la producción industrial, al transporte. Y nosotros lo que hemos querido ha sido poner en marcha una estrategia, yo creo, bastante novedosa, denominada Spain 2020, mediante la creación de un informe que demostrase la contribución de las tecnologías de la información y de la comunicación a la sostenibilidad. Y todo esto, como ahora intentaré demostrar, tiene un impacto directo en los temas relativos a la movilidad. Bien, pues hace aproximadamente 2 años pusimos en marcha la elaboración de este informe con una fórmula bastante novedosa en la cual consideramos que los temas de tecnologías de la información y de la comunicación no era un tema sectorial, es decir, no era una iniciativa únicamente de los sectores propios de telecomunicaciones, sino que esta práctica afectaba a los sectores transversales de actividad. Entonces cogimos a 10 partners empresariales que han colaborado en la redacción del informe, a 7 ministerios y a la dirección, a la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, y nos pusimos a trabajar en la elaboración de este informe que demostrase el impacto de las denominadas TIC en aspectos económicos, sociales y ambientales. Fue una fórmula bastante novedosa porque a la vez que participaban las empresas, pues podíamos establecer las recomendaciones para las propias administraciones públicas para el impulso de estas cuestiones. Y elaboramos una serie de capítulos que tenían que ver con los servicios a las personas, con los temas de cloud computing, con los temas relacionados con la administración electrónica, con la producción inteligente, sistemas de producción inteligente. Y uno de los capítulos que tratamos fue específicamente el del transporte inteligente, que tiene una relación directa con los temas de movilidad sostenible. En el conjunto de este informe, que hicimos ya la presentación en España y ahora se va a hacer un roadshow internacional empezando por Londres y vamos a presentar este informe también en el Parlamento Europeo, al final
dio un resultado interesante, que es que la aplicación de las TIC en estos sectores transversales de la actividad podría suponer un ahorro para la década de 600.000 millones de euros, que es una cifra yo creo importante, y que podía generar en torno a 214.000 puestos de trabajo. Sabéis que España está afectado por una situación de desempleo importante y creíamos que esto puede ser, y creemos que esto puede ser, una palanca de salida de crisis importante. Y como os decía, uno de los capítulos, por centrar la intervención en este tema, era todo el que tenía que ver con los temas de movilidad. Nosotros, como sabéis, como país, fuimos uno de los países bastante adelantados en todo el desarrollo tecnológico de las energías renovables. Ya sabéis que todas las energías, cuando pasan un proceso disruptivo en su creación, luego lleva un proceso de maduración y luego obviamente hay sectores que decaen y hay sectores que obviamente se mantienen en el mercado, ¿no? Sobre todo manteniendo que muchas veces ya es cada día más fácil de imitar y mejorar la tecnología, ¿no? Pero yo siempre creo, en mi puesto de profesor en el IE Business School en Madrid, siempre decimos que el lead time, el tiempo del pionero, genera ventajas competitivas para cualquier empresa y que por lo tanto las compañías, en este caso españolas, que empezaron trabajando en los temas de renovables han podido exportar toda esa tecnología a diferentes países del mundo con los beneficios que esto ha generado, ¿no? Por lo tanto, nos posicionamos como un país usuario de las renovables y un país tecnólogo en materia de renovables. Pues estoy viendo un camino similar en los temas relacionados con la movilidad sostenible, ¿no? Yo creo que las diferentes políticas públicas y las estrategias empresariales van a favorecer esto sin ningún tipo de duda, y yo considero en una de las partes que tendría que ver con la movilidad sostenible, que es el desarrollo del coche eléctrico, que vamos a ser un país avanzado porque se está haciendo producción, diseño, tecnología relacionada con el coche eléctrico, tecnología que se podrá exportar a otros países con el paso del tiempo. Hay un importante desarrollo en el país, yo creo que está trayendo bastante el foco internacional en las denominadas Smart Cities. No hay más que ir al municipio de Málaga y ver cómo se está desarrollando todo un sistema mediante el cual los coches que hay en esa parte de la ciudad son coches eléctricos, hay diferentes puntos de recarga en las denominadas electrolineras, las diferentes luminarias de las calles ya no vienen por fuente convencional, sino que se iluminan a través de molinos, o sea, vía eólica, y yo creo que es un paso, todas estas demostraciones pueden servir para que las ciudades vayan interpretando la forma en la que tienen que establecer su futuro. Las famosas Smart Grids, ya las redes eléctricas inteligentes, todo esto va posicionando una nueva forma en el macro de hacer la operación tanto a nivel público como a nivel privado. Y obviamente esto no solo en el mundo del transporte, sino en el mundo de las utilities o en el mundo de la producción industrial está obviamente calando, ¿no? El otro día tenía la posibilidad para que veamos hacia dónde va todo esto, tenía la posibilidad de desayunar con el consejero delegado de Bosch Siemens en Madrid, y me decía, es que los temas que tienen que ver con el impacto ambiental, con la minimización de recursos, con la eficiencia energética, cada día es más importante. Dice, nosotros estamos volcando todo esto a la producción de los diferentes componentes o de los productos, servicios y soluciones que ponemos en el mercado. Me decía, mira, tenemos una lavadora denominada la lavadora i2, que tú cuando llegas a utilizarla vuelcas todo el detergente en la lavadora, y cuando pones la ropa tiene unos sensores que detecta el nivel de suciedad en la ropa y descarga la cantidad exacta para lavar esa ropa y el detergente exacto para lavar esa ropa. Y además funciona sobre todo cuando la etapa de consumo eléctrico es la etapa valle, es la etapa que menos cuesta, ¿no? Bien, pues esto es un ejemplo que a mí me hacía pensar hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos en un mundo en el que, pese a la crisis, compramos por emociones y compramos por los valores que tenemos cada uno, y yo creo que cada día más
los atributos desde el punto de vista social y ambiental se están convirtiendo en auténticos pesos pesados a la hora de determinar la opción de compra de cualquier consumidor. Y esto obviamente se está reflejando en la actividad industrial y en la actividad de producción de muchas empresas. Por lo tanto, lo que antes era una cuestión táctica, la apuesta por interiorizar en la estrategia de negocio aspectos sociales y económicos, hoy vemos que está en el centro del debate, ¿no? Yo creo que es ya un avance. Y respecto a los temas de movilidad, repasando los datos de este estudio de Spain 2020, que está a disposición de todos vosotros, vemos que en España toda la economía que se genera a través del transporte es un 6% del PIB. Luego está en el centro de la actividad y es uno de los sectores estratégicos que tenemos en el país. Pero tiene también sus connotaciones desde el punto de vista o sus oportunidades de mejora. Y es que el 24% de las emisiones que se generan en nuestro país están derivadas por el transporte. Luego da la casuística de que somos el país con un mayor número de kilómetros de autovía por habitante. Hemos desarrollado un plan de infraestructuras brutal, tanto en el área del desarrollo de carreteras como en la alta velocidad. Sin embargo, estamos penalizando la intermodalidad, porque el uso masivo a día de hoy es el uso masivo de carretera, ¿no? Prácticamente el 84% de las mercancías transitan por ahí y el 90% de los ciudadanos utilizan como modo de desplazamiento las carreteras, ¿no? Yo creo que hay que hacer también, en cierta medida, políticas públicas que premien la intermodalidad, es decir, el uso también de las vías marítimas y el uso de esas redes de alta velocidad fantásticas para el transporte de mercancías, ¿no? Y yo creo que esto está a día de hoy en el debate en nuestro país. Viendo los temas de transporte inteligente, podría contar diferentes ejemplos que están haciendo muchas empresas en pro de la movilidad sostenible. A mí me llama mucho la atención diferentes ejemplos empresariales para los cuales la movilidad se ha convertido en uno de los ejes estratégicos para las empresas. Y a mí esto, cuando hablaba con diferentes miembros del comité de dirección y nosotros decíamos, bueno, hay que impulsar todas estas medidas porque esto al final tiene un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental. Y os voy a referir algún ejemplo interesante, hablando con directivos. No sé si sabéis que hay un grupo cervecero en España importante, que es el grupo Mau San Miguel, y hablando con ellos decía, bueno, es que cuando hablamos de movilidad sostenible tenemos los siguientes temas, porque claro, las flotas de las compañías son tremendas, ¿no? Y en este caso, una compañía de estas características puede tener 1000 camiones de distribución, que en la mayoría de los casos están externalizados, o sea que son terceros los que explotan esa flota, ¿no? Bueno, pues haciendo un análisis somero del estado de esos camiones, se pueden encontrar que un 60% están sin optimizar. Es decir, que no cumplen las revisiones periódicas que tiene que tener ese transportista, lo cual tiene tres impactos bastante negativos. Los primeros, que en vehículos con mala manutención el índice de siniestralidad es superior que al que está perfectamente mantenido. El segundo de ellos es que las emisiones que se ponen en la atmósfera son superiores si el coche está mantenido a si no lo está. Y el tercero es que el consumo de combustible es superior. Por lo tanto, hemos analizado diferentes casos en los cuales, cuando la empresa determina un programa de movilidad sostenible, el primer impacto es sobre una reducción de la siniestralidad, una reducción de las emisiones de CO2 y una disminución de combustible. Y hemos visto que en determinadas empresas el impacto es de más de 4 millones de euros al año. Por lo tanto, no estamos hablando de pájaros y flores, estamos hablando de estrategia pura de la empresa. Y nosotros, desde nuestra perspectiva, lo que estamos haciendo, y hemos constituido un observatorio público-privado de movilidad para centrar la investigación en el impulso fundamental de planes de movilidad en la empresa que permita la reducción de todos estos temas, aportando las soluciones tecnológicas que hay a día de hoy para el impulso de la movilidad sostenible. Estamos viendo que los sistemas de conducción telemática a día de hoy son absolutamente críticos
a la hora de que se produzcan todos esos ahorros. Es decir, la comunicación entre el conductor, el vehículo y la infraestructura, que hace que en empresas como Cemex se hayan podido mitigar determinados impactos mediante unos sistemas de tarjetas RFIs que controlan perfectamente los stocks de carga, y esto al final permite una optimización en todo el proceso industrial. O los sistemas de eCall, mediante los cuales un conductor que sufre un accidente, inmediatamente al estar los sistemas de eCall incorporados en los parachoques de los vehículos, avisa directamente, sin que haya una comunicación entre el conductor y el servicio de emergencias, avisa directamente al servicio de emergencias para atender estos temas. Hemos valorado que la implantación de sistemas de eCall en vehículos, conforme a los datos de la Unión Europea, podría evitar en esta década 650 víctimas mortales. Y son datos que nosotros hemos intentado contrastar a través de este estudio Spain 2020. Por lo tanto, hay un impacto directo en todas estas estrategias respecto al impacto que tiene en la vida de las personas. Y para finalizar, y como apertura, si le parece bien al moderador, quiero decir un breve apunte, y es que las políticas de recursos humanos de las empresas estamos viendo que son absolutamente claves en los temas de movilidad. Hoy en día, si vais a Madrid, Madrid era una ciudad hace unos años en la cual se circulaba con alguna dificultad. Hoy, gracias a dos impactos, el de las obras públicas que se han ejecutado con la ampliación del eje de la M30, ya la bajada de actividad empresarial e industrial, se circula bastante bien. Ya ha habido un tránsito también del utilitario del vehículo privado al transporte público por la disminución de costos que esto supone, ¿no? Aunque también he de decir que yo, que soy usuario de la línea de metro que une al aeropuerto de Barajas con los ministerios, hace un año costaba 1 euro y a día de hoy cuesta 4,50 €. Hay que recaudar como sea a día de hoy, porque se debe pensar que con esta mayor recaudación pues finaliza la crisis, ¿no?, con la merma que supone para los particulares la aportación de mayores recursos, ¿no? Y lo que quería decir es que todos los temas de movilidad tienen una conexión directa con las políticas de recursos humanos, y estamos viendo que hay muchas compañías que están estableciendo, lo primero, programas de flexibilidad horaria en las empresas. No tiene sentido que en una multinacional que está en Tres Cantos, que es una zona industrial y empresarial bastante importante de Madrid, todos los trabajadores tengan que entrar a las 8 de la mañana, con una congestión de 4 kilómetros antes de poder entrar en la empresa, y el posterior consumo de ansiolíticos que esto podría ocasionar en personas que sufren ese nivel de estrés como consecuencia de tener que entrar todos a las 8 de la mañana. Bueno, pues se dan políticas de flexibilización horaria para que puedan entrar de 8 a 10 los trabajadores y que salgan en equivalente de 5 a 7 de la tarde. Y luego el impulso que nosotros propugnamos, y hay muchas empresas que lo están haciendo ya, de prácticas de teletrabajo, de que el empleado o el colaborador no tenga que desplazarse a los centros de trabajo a realizar su labor y que puedan realizarlo en casa. Esto tiene, yo creo, que efectos tremendamente positivos. Ya hay compañías cuyo 20 o 30% de los empleados de la empresa están en fórmulas de teletrabajo. Y luego hay otra fórmula que creo que es bastante interesante, y por eso digo el impacto que tiene esto en materia de recursos humanos, de empresas que han apostado por reducir el calendario, su jornada laboral. Yo pongo un ejemplo, como es una empresa en España como Iberdrola, cuyos trabajadores empiezan a las 8 de la mañana y acaban a las 3, y a las 3 se van a casa. Y luego, obviamente, si tú trabajas con Nueva York, pues tendrás que hacer este servicio entre 3 y 10 de la noche. Bueno, pues esto, cuando se puso en marcha, pues internamente a nivel de empresa, pues se discutía qué iba a pasar con la productividad. Bueno, pues el primer impacto del primer año fue que había 15.000 horas más de productividad con este horario comprimido que con el horario tradicional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante en países con baja productividad, que fijaros quién coincide en la baja productividad en Europa, los más bajos por productividad somos españoles, portugueses, griegos, italianos. Algo tenemos en común en este entorno económico. Sin embargo,
Los holandeses empiezan a trabajar a las 8 de la tarde y a las 5 están en casa y están en máximos niveles de productividad, ¿no? Yo creo que hay que revisar y analizar todos estos fenómenos para que efectivamente las horas que se estén trabajando, y que esto, sin ningún tipo de duda, ocasionará esta estrategia de movilidad junto con otras, pues una mejora económica, social y ambiental en los diferentes procesos, y redundará en positivo a la competitividad de los países. Pues muchas gracias. Gracias, Juan. Y ahora tiene la palabra don Richard Hoover, jefe de sostenibilidad de la Organización de Estados Americanos. Bueno, bom dia. I'm going to speak in English to be complete. I think we've had enough Spanish and Portuguese. So I am Richard Huber from the Organization of American States in Washington, D.C., and I'm going to talk a little bit about different case studies we have throughout the Americas. We work in the 35 member states of the Organization of American States, everything from Canada down to Argentina and Chile. And they are in an interesting experiment relative to sustainable transport. In a way, we're in the best of worlds and in the worst of worlds. We've made unparalleled prosperity in the Americas, making great strides towards reducing global poverty, tremendous revolutions in health and communications. But in Latin America and the Caribbean, it is the most urbanized of all hemispheres. 80% of the population of Latin America and the Caribbean live in urban areas where, of course, 75% of the carbon dioxide is emitted. We're using about 1.5 Earths, much more of the natural resources than we actually have. And I wanted to show you some of the expansions that are happening, for example, in Mexico, putting tremendous stress on the ecosystem, goods, and services. Here's a lake that sometimes feeds the water for Mexico City. And over the last 20 years, significant urban expansion as well as a reduction in the lake's ecosystem. Here's the most important subtropical ecosystem in the United States, Miami, and these are the Everglades, and massive expansion, urban expansion out into the Everglades has caused deterioration of that ecosystem. Likewise, in Brazil, and you can notice the importance of national parks. In Brasilia, a planned city that nonetheless got into trouble with urban expansion. You can see the green areas that remained are relatively important relative to the protection of parks, and in this case, national parks. Santiago, Chile, massive expansion over the last 20 years. Again, putting huge stress on the natural resource base. So we know that there's important ecosystem goods and services that come from, for example, mangrove ecosystems or coral reefs. We know that these are incredibly important, and we've been trying to put a value on them, but also understanding that in transport corridors in urban areas, there can be very important natural resource and ecosystem goods and services, and in some cases we try to maximize those on abandoned corridors, for example, old train routes. So this is the way it is in Latin America and the Caribbean on the way to work. People are spending increasingly more 2 to 3 hours to get there and from, and of course we have more cars, more congestion, more roads, and it's this sort of vicious cycle. And the whole movement that we're trying to promote in the Organization of American States in the Sustainable Transport Program is, can we bring together several of these issues and make getting to work and getting to the countryside much more balanced? How do you push people out of their cars and onto public transportation? Obviously, it needs to be comfortable, it needs to be fast, and it needs to be cost-effective. Sometimes we're looking at the policies with the different countries. It's extremely difficult in some cases politically to make certain changes, to change behavior. So we're looking at different pollution regulations and pricing, how you introduce public urban transportation in existing corridors, always trying to set up a matrix between what is the most cost-effective way to convert a country from a congested, high-traffic area into an area which is working much more efficiently from a public transportation point of view. Following up with the ACI statements, where we know that sustainable transport is good for human health, reduces air pollution,
reduces greenhouse gas emissions, and of course the reduction of traffic. So here are some specific examples that we've looked at. Over in the left column, regulations and sanctions. It was in 1990, for example, there was virtually no Ministry of Environment that was looking after environmental impact. Now virtually all of the countries in Latin America and the Caribbean have a Ministry of Environment with necessary environmental and social standards. So this has been relatively effective in doing environmental goods and services, but the problem is how can you introduce different charges for different uses, such as carbon taxes or tolls and user fees, gas guzzler taxes, or tax breaks for buying a car that gets high gas mileage. So in virtually all of the Americas, they're experimenting with user charges. In the case of Santiago de Chile, they actually have tradable permits for taxis, so they're only allowing something like 10,000 taxis in the center of the city, and those permits can be bought and sold, so they're actually creating a marketplace. This is the whole issue about eco-marketing. I drive a car that gets 50 or 60 miles to the gallon, therefore I'm a good person, and so they're trying to increase education significantly. But in all of these cases, they're experimenting with what is the most cost-effective way to get each and every country to begin to adopt much more urban sustainability and sustainable transport. Sometimes we set up these cost-effective analysis where some of the policies are actually very good economically, very good environmentally, and actually save the government money. These are things like elimination of subsidies for energy inputs. The IMF, the International Monetary Fund, recently did a study showing there's $1.7 trillion worth of energy subsidies right now throughout the world. The elimination of these subsidies would create a much more efficient market relative to transport and the emission of CO2. This is the system I'm going to talk about, the Transmilenio dedicated bus line, which started in Bogota, Colombia. And so you go in, this is your cost-effective analysis. Things that are below the line here are things that are actually cost-effective and they make money and are very good socially very early on, such as a bus system optimization, broader vehicle inspections, things of these nature, making it much more efficient with less CO2, less pollution. And so these are the low-hanging fruit, as we say, the win-win policies, where government can actually make money and create a better environment. Things here then begin to have a cost, but this is the most cost-effective interventions that you can do early on as a first stage. This is the famous McKinsey cost-effective analysis, the objective being less CO2 emissions, but you can see the most effective thing you can do is increase the building insulation, but also quickly coming in is the whole thing like fuel efficiency in commercial vehicles, fuel efficiency in vehicles. So these are the things that we try to encourage first. And of course, this cost-effective analysis is different in each and every country. So the case study of Bogota, this is was one of the first countries, horrific traffic throughout the 1990s. And they introduced programs which not only was the bus rapid transit, the Transmilenio was the first system where they took dedicated bus lanes and you enter like a metro and you're prepaid. So they could move 4 times as many people in half the time with half the CO2 emissions by basically using the existing infrastructure of roads. And that made huge differences, but simultaneously they began to introduce better pedestrian ways, better bike ways, and so this is the model that's being used throughout Latin America and the Caribbean right now, the Transmilenio bus rapid transit system that's been incredibly effective. We sometimes use this model developed by the World Bank, which are tools for rapid assessment of city energy. This again is cost-effective analysis. If your objective is to reduce CO2 emissions, what is the most cost-effective intervention in these different sectors, everything from transport to solid waste management? For example, in one city that we analyzed, tremendous traffic. This is virtually the same in every city, but this happens to be Guatemala City. Traffic, and so they introduced a BRT, but they noticed that as they pushed a lot of people onto buses,
cars were continuing to grow at about the same rate, so they really weren't solving the problem of traffic, although because the population was explosive in Guatemala City, doubling every 15 years, they were at least beginning to move more people with less CO2 emissions. But these were some of the problems that they had in Guatemala City, which we then applied with this World Bank model. So if you look at the middle section, transport, these were some of the issues that they looked at and ways of solving problems: public transport development, municipal and city bus fleet efficiency, traffic flow optimization, and reduction of congestion, and the introduction of a congestion fee. So this is the Transmilenio system in Bogota. You can see that they're triple, even quadruple buses that enter with people prepaid on the existing bus system. And you can see the people on the left, they're looking at this going, boy, I should be getting on the bus, because here I am sitting in traffic, burning gas, it's costing me money, taking me an hour and a half to get to work, and this seems to be the much more effective solution. And so they see right next to them that this is a very effective way to get to work, and that's how people, that's how we essentially, and so this was they had several lanes, but in redesigning the existing system, they were able to still allow for cars, albeit they sit in traffic. The BRT is in the center, and this was one of the plans that was done actually from Medellin, Colombia. Also, we're trying to work with the whole issue of greening within these pedestrian ways and cycle lanes. So again, you see this, you have this alternative, or you can have this alternative. And we're definitely trying to encourage this sort of behavior, both biking. It's only 5% people are getting to bike in Bogota right now, up from 1% just 5 years ago. But in Holland, it's apparently 37% in Amsterdam. So obviously they have a long way to go. But the question is, do you want this or do you want that? And hopefully we can push them towards this in the very near future. Now, all of the different islands, countries in the Organization of American States are developing green plans. The small island developing states, of course, are significantly concerned about global warming and sea level rise. And so all of them are becoming relatively conscious about CO2 emissions, as well as being much more efficient in their transport system. So here's just some examples of what different cities are doing, and we're trying to disseminate the best practices and lessons learned throughout the hemisphere. Finally, the riverscape renewal is another thing we're working on. Obviously, it's a transport corridor as well, from slum upgrading to actually moving this into some of the very high-end real estate. This happens in Cali, Colombia, Bogota, Colombia, virtually any of the large capital cities, Santiago, that have rivers running through them. So this is an example from Portland, Oregon, of course, a city that's known as being relatively green, along with Curitiba. It's usually Curitiba and Portland are trying to work towards being the greenest cities. But significant increases in bicycleship particularly is where they're pushing it once the cars are there. And finally, a green investment fund. By putting a tax on gasoline, of course the gasoline in Portugal is I think $7 US a gallon. In many parts of Europe, it's up to $10 to $12 a gallon. In the United States, of course, where we have horrific traffic, it's only $4 a gallon. But removing subsidies and particularly putting a green tax on gasoline allows you to have this fund, which opens up many, many opportunities. I'll just finish with one example of Costa Rica, where the country was one of the most deforested in the 1970s, with only 22% forests, and today it's got 55% forest, because they took about 3 cents per gallon in a fund and paid farmers, particularly around the capital city of San Juan, to plant trees in the case of degraded lands, or if they owned forests, they were given $30 per hectare per year to keep that area intact and in forest. So lots of different ideas and good lessons learned from the Americas, but I want to bring them to Portugal because I've been very impressed with all the technologies that they've introduced here. Thank you very much. A continuación tiene la palabra don Luis Reis, Chief Corporate Center Office de SONAE.
senão a menina não funciona. Está bem. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar necessariamente a organização. Acho que este é um evento de grande escala e também agradecer o facto de o terem trazido ao Porto. E confessar que, pessoalmente, me sinto aqui altamente desconfortável a fazer esta apresentação, até porque a SONAI, que é a empresa onde eu trabalho, tem várias áreas, e aquela que me pediram para representar aqui mais é a área das telecomunicações, e devo confessar-vos que nós ganhamos dinheiro com a imobilidade e não com a mobilidade. E, portanto, quanto mais imóveis as pessoas estiverem, mais dinheiro nós ganhamos. Aliás, não se sintam mal nem desconfortáveis por usarem os vossos telemóveis, por mandarem SMS durante a minha apresentação, porque é precisamente com isso que nós fazemos negócio. Aquilo que me proponho fazer em cerca de 10, 12 minutos é uma pequena reflexão sobre o tema da mobilidade e ligar isso, de facto, com o tema das telecomunicações e tentar perceber em que medida é que, como um dos palestrantes anteriores referiu, as telecomunicações, as tecnologias de informação estão, de alguma forma, a contribuir para novas noções de mobilidade. Começando por dizer o que é mobilidade. Eu fui ao dicionário. Mobilidade é a facilidade de se mover ou ser movido, mas mais importante do que isso é que mobilidade é claramente um traço civilizacional. E se nós verificarmos ao longo da história, as civilizações têm evoluído no sentido de adquirirem maior mobilidade. E o que nós enfrentamos hoje é uma civilização que tem, de facto, 3 características do ponto de vista de mobilidade interessantes. É uma civilização que adquiriu muito maior mobilidade nas longas distâncias, mas que, paradoxalmente, e vimos já aqui isso referido pelos 2 palestrantes anteriores, tem tido ou tem criado condições para muito maior dificuldade na mobilidade das curtas distâncias. Nós hoje temos uma civilização que que todos nós encontramos, muito maior dificuldade quando queremos, no dia-a-dia, mover-nos dentro, sobretudo, das cidades essas que estão a concentrar uma grande parte da população à escala global, e essa é uma tendência que, tanto quanto vemos nos estudos, estará para durar e durará pelo menos mais 1 ou 2 décadas. Ora, há uma terceira tendência que felizmente tem vindo a contrariar a segunda, que é esta tendência que nos permite viajar sem viajar, uma tendência muito suportada nas tecnologias de informação, uma tendência que permite aos cidadãos, que permite às pessoas estarem presentes sem estarem presentes, influírem, intervirem, emitirem opinião, participarem em debate sem estarem presentes. Essa é uma tendência recente, é uma tendência nova e é uma tendência que é permitida pelas tecnologias de informação, que é permitida e que é estimulada pelas tecnologias de informação e, sobretudo, por um conceito de conectividade. Nós hoje encontramos 2 tendências também aqui paradoxais. Por um lado, uma aceleração da movimentação ou da mobilidade dos átomos. Nunca como hoje se movimentaram tantas pessoas, tantas mercadorias, tantos átomos, se quiserem, tanto mundo físico em movimento no planeta, com as consequências que o palestrante anterior referiu. Essa mobilidade suporta-se numa outra mobilidade, que é a mobilidade dos bits, a mobilidade dos bits de informação, que também tem crescido a um ritmo acelerado. Os bits têm 2 efeitos. O primeiro efeito, ou a mobilidade dos bits, tem 2 efeitos. O primeiro efeito é que, quanto mais bits se movem, mais fácil é mover os átomos, e quanto mais informação suportar a mobilidade dos átomos, mais sustentabilidade tem essa movimentação dos átomos. Vimos isso logo no primeiro palestrante. A segunda tendência, que é a que a mim mais me interessa, é quando a mobilização dos bits impede ou permite que não seja preciso que se mobilizem os átomos. E hoje as tecnologias permitem, de facto, que as pessoas estejam presentes sem estar presentes, permitem o teletrabalho, permitem a participação em reuniões, permitem os efeitos de rede, e isso é extraordinariamente interessante e deve ser estimulado e aproveitado. Eu falarei de um pequeno caso aqui à frente que mostra precisamente isso, em que a existência de tecnologias de informação
podem permitir uma enorme redução na movimentação de átomos, na movimentação do mundo físico e, consequentemente, isso traduz-se por uma total reinvenção da forma como as pessoas vivem, traduzindo-se em consequências difíceis ainda hoje de imaginar para os cidadãos, mas também para as empresas, já vimos a questão do teletrabalho, e para os governantes, para os políticos, para a forma como nós gerimos as nossas cidades, para a forma como nós gerimos os nossos países, até porque assistimos hoje, e esse é um traço da nossa civilização, a uma civilização que tem mais espaço, o espaço alargou-se claramente na última década, todos nós temos acesso a mais espaço e temos acesso a mais espaço com muito menos tempo. E isso cria desafios novos e desafios que ainda estão a nascer e, portanto, para os quais nos temos que preparar. E em que é que isto liga com o tema da sustentabilidade? Claramente isto liga com o tema da sustentabilidade porque com muito menos esforço nós hoje conseguimos ter muito mais informação, muito mais presença, muito mais contacto, muito mais serviços, muito mais ligações e este menos esforço que nos permite todos estes mais, permite-nos fazer todos estes mais com menos recursos e, portanto, há aqui uma ligação clara à sustentabilidade no sentido de que é possível ter mais produtividade com maior economia de recursos, a dimensão económica, mais informação e mais formação com menos dispêndio de tempo, claramente o pilar social, e também mais presença com menos deslocação, com menos pegada de carbono, o lado ambiental da sustentabilidade. E permite-nos ir mais longe, permite-nos começar a antever um mundo relativamente diferente, em que, enfim, podemos querer ou não querer, gostar ou não gostar, mas é um mundo em que, sem esforço, as pessoas, os cidadãos, vão começar a difundir informações sobre o local onde estão, sobre aquilo que sentem, sobre aquilo que querem, sobre aquilo que vão fazer a seguir e que podem permitir abordagens completamente disruptivas à forma como nós nos movimentamos e à forma como nós interagimos. Eu não resisti a trazer-vos um pequeno filme de 2 minutos, eventualmente alguns conhecem, sobre um projeto muito interessante da Google, que já está em comercialização e que pretende mostrar uma nova geração de telefones móveis. Aquela senhora que está aqui no canto, vê-se relativamente mal, o que ela tem por cima do olho direito é uma nova geração de telemóveis, já se encontra neste momento em comercialização e o que vamos ver é uma utilização destes novos dispositivos móveis feita em real. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Just got a new place in Offset City. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles.
Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Depois desta pequena viagem a um futuro que já é presente, queria voltar a uma realidade muito concreta e falar-vos da aplicação destas tecnologias, utilizando concretamente as tecnologias de informação e o conceito específico de mobilidade para conseguir alguns dos objetivos que traçava atrás. E desenvolvemos um conjunto de ferramentas que depois se concentram também num conjunto de instrumentos portáteis, têm sido bastante premiadas internacionalmente, mas que têm por detrás este conceito de mobilização da informação e de melhoria da relação entre colaboradores e clientes à custa da mobilização da informação. E basicamente o que estas ferramentas permitem é que num dispositivo móvel e em função do tipo de pessoa que está em causa, ou do tipo de colaborador que está em causa, existe acesso à generalidade ou um conjunto significativo dos nossos sistemas de forma própria ao device móvel que a pessoa está a usar. E hoje, por exemplo, um diretor de loja é avisado quando há clientes a mais nas filas de caixa, quando há uma transação que está potencialmente a ser fraudulenta numa determinada caixa. Hoje é perfeitamente possível a um operador que está na loja saber se um determinado produto que está esgotado na loja está ou não no armazém ou está a chegar no dia seguinte e pode dar essa informação ao cliente. É possível encomendar, é possível fazer impressão de etiquetas e as consequências disso, enfim, e muito mais coisas, mas as consequências disso, para além de uma óbvia satisfação dos colaboradores e dos clientes, traduziu-se neste número simples. Um colaborador nosso, há 8 anos, deslocava-se 10 km por dia entre os diferentes locais onde tinha que ir e hoje faz isso com 5 vezes menos esforço físico, portanto, deslocando-se 2 km. Obviamente, os críticos destas plataformas dizem-nos que estamos a promover menos o exercício físico, mas, de qualquer das formas, este é um efeito interessante, imensurável na produtividade das pessoas. As nossas contas é de que a introdução destas ferramentas de mobilidade nos estão a permitir uma poupança anual na totalidade das lojas de cerca de 10 milhões de euros, o que é extremamente significativo, com um aumento objetivo da satisfação do cliente. E com este exemplo terminava dizendo que, do meu ponto de vista, devíamos cada vez mais tentar discutir não a mobilidade sustentável, mas este slide não está correto, eu gostava que agora caísse ali um i e que pudéssemos começar a discutir a imobilidade sustentável, porque a imobilidade sustentável será provavelmente a discussão que melhor responde ao desafio da sustentabilidade. Muito obrigado. A continuación tiene la palabra don Jesús de Prado Felipe, director del área de formación de empresas CEU de Castilla y León. Buenos días. Lo primero, creo que es de recibo agradecer a don Amalio de Marichalar y a la organización del Foro Porto 21 el permitirnos al CEU de Castilla y León, en este caso, formar parte de un evento como este. Tradicionalmente se identifica a nuestra institución con la formación universitaria y la formación de posgrado.
Sin embargo, desde la división de formación continua a empresas, la formación in company, detectamos evidencias significativas en todo lo que se refiere a las políticas de formación que se desarrollan en las pequeñas y medianas empresas. En una intervención anterior, mi compañero Juan Alfaro hablaba de acciones que se están desarrollando en grandes empresas españolas y que evidentemente son dignas de elogio y de admiración. Pero tenemos que ser conscientes de que en nuestro país más del 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas que no llegan a 10, 20 trabajadores. Eso hace que el trabajar con ellas nos permita detectar en algunos casos situaciones que el ámbito global no contempla. La importancia de las actuaciones empresariales en la sociedad está clara. En el último informe del Instituto Universitario de Análisis Económico y de la Fundación Alternativas aparecía que en un 90%, ratios por encima del 90%, la opinión de los españoles era que las empresas contribuyen de manera muy significativa al bienestar de la sociedad. Y también es cierto que en este informe se decía que lo más relevante referente a responsabilidad social para los españoles era los derechos humanos y el medio ambiente. Esto nos permite situar un poquito el contexto de lo que vamos a comentar a continuación. A medida que la situación económica se va, digamos, asentando, detectamos como muchas empresas del entorno en el que nosotros nos movemos consideran valores tradicionales como fortaleza prioritaria para ser sostenible económica y socialmente. Realmente, al final, cuando hablamos de valores tradicionales, no estamos planteando situaciones extrañas ni temas, digamos, que excedan de lo habitual. Al final, los valores tradicionales son el equilibrio entre todas las actividades que hacemos, la forma de hacer esas actividades y establecer, digamos, ese equilibrio entre lo que necesitamos y lo que queremos conseguir. Sin embargo, si tenemos que entender por valores tradicionales medidas concretas de responsabilidad social, entendemos que todavía no se traduce en esa adopción sistematizada de medidas. Sí que es cierto que se traslada ese interés, pero realmente en las pequeñas y medianas empresas no se sistematizan las medidas que generan impactos en grupos de interés de responsabilidad social. ¿Por qué entendemos que la formación de los trabajadores en las empresas juega un papel muy importante? Es obvio que todo lo que tiene que ver con educación y con formación genera comportamientos en las personas. Aprovecho también la presencia del secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Hace un par de años se publicó un informe sobre cómo estaba la enseñanza o la educación de la responsabilidad social en el ámbito educativo español. Es un informe que realmente, cuando yo lo leí, pues me gustó mucho, porque hacía referencia a cómo desde etapas de educación escolar hasta entornos de posgrado existían materias de responsabilidad social que se iban incluyendo dentro de la educación. La propia estrategia de Lisboa hace referencia a esta situación importante, lo considera incluso un eje estratégico. La formación del capital humano es fundamental para conseguir sensibilizar y para conseguir actuar en políticas de responsabilidad social. Sin embargo, volvemos a la realidad. Cuando nosotros, dentro de nuestros procesos, detectamos, según nuestros análisis,
las necesidades de formación que las empresas nos trasladan, lo que realmente encontramos es que ponen su foco de interés fundamentalmente en dos áreas. Todo lo que tiene que ver con capital humano, competencias, tanto personales como profesionales, y todo lo que tiene que ver con estrategia, bien sea estrategia política, estrategias de marketing. Es más, también nos encontramos con algo que nos llama mucho la atención. La movilidad sostenible para las empresas como, digamos, impacto de responsabilidad social siempre está enmarcada dentro de la dimensión medioambiental de la responsabilidad social. Nos parece bien, es obvio, pero no creemos que las empresas deban de considerarlo de manera única. En esta, digamos, relación de la empresa con el medio ambiente, siempre encontramos dos factores que de alguna forma contaminan un poquito todo lo que tiene que ver con la, digamos, implantación de medidas de una forma estratégica y coherente, y es la obligatoriedad al cumplimiento de las leyes. Todos estamos al corriente de que desde hace un par de años la modificación del Código Penal en España incluía el concepto de responsabilidad penal empresarial en determinadas actividades, y eso evidentemente se tiene muy en cuenta a la hora de trabajar en todas las empresas. Y también hay algo que de alguna forma condiciona lo que estaba comentando antes, y es el alto enfoque que existe en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente hacia la captura de subvenciones o de beneficios fiscales. Nosotros detectamos mayor compromiso, y esto sí que me gustaría que se reseñase de forma clara, porque además también se ha comentado antes, detectamos mayor número de evidencias cuando las actuaciones de sostenibilidad, de movilidad sostenible, se sitúan como impacto en las personas como grupo de interés, no en el medio ambiente. Es decir, cuando una empresa de alguna manera desarrolla proyectos con una búsqueda de impacto en sus trabajadores, la percepción que existe dentro de esa empresa sobre todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible es mucho mayor. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Yo creo que tenemos que unir estas dos premisas. Por un lado, creemos que las empresas deben fundamentar su estrategia en las personas y deben convertir a las personas en su activo fundamental. Y por otro lado, las empresas deben de entender la responsabilidad social como un elemento estratégico de excelencia y sostenibilidad. En la parte que a nosotros nos toca como institución que nos dedicamos a la enseñanza y a la formación. En la actualidad, como decía antes, es muy poco, digamos, frecuente que pequeñas y medianas empresas nos demanden formación específica en temas de responsabilidad social o en temas de movilidad sostenible a unos niveles, digamos, como nosotros solemos decir en algún momento, de certificación. Sin embargo, sí que hemos sacado la conclusión de que todo lo que tiene que ver con responsabilidad social y con formación, en estos momentos se encuentra, y lo ponemos aquí como ejemplo, en una situación similar a lo que ocurrió en los años 90 con la calidad en España. Todo empezó con la sensibilización fundamentalmente asociada a determinados sectores, en concreto en nuestra tierra, el sector de la automoción. La calidad, todo lo que tenía que ver con políticas de calidad, sistemas de calidad, manuales de calidad, se fueron implantando con una sensibilización previa. Recientemente, algo similar está ocurriendo con la innovación.
No se trata de conseguir que todos los trabajadores de una empresa sean expertos en sistemas de calidad y sean expertos en gestión de la innovación, pero sí se trata de que en todos ellos exista un sustrato de sensibilización al respecto. Entendemos que eso es lo que en estos momentos debe de hacerse con la responsabilidad social empresarial y, por ende, con la movilidad sostenible. Ahí tenemos algunos de los elementos que entendemos como objetivos de impacto en todas esas acciones. Quizá lo más significativo de todo sea, en el punto tercero, lo que se refiere al cambio del enfoque en las metodologías de planificación, despliegue y seguimiento de esas acciones. Consideramos fundamental que las empresas consideren la responsabilidad social como una estrategia más, es decir, que se alinee con el resto de estrategias que tiene la organización. Como comentaba antes, ciertamente en estos momentos, para que se hagan una idea, en el entorno geográfico en el que nosotros actuamos fundamentalmente, que es Castilla y León, una región muy grande desde el punto de vista físico, nosotros podemos tener unos contactos anuales de en torno a unas 40-45 empresas. El porcentaje de necesidades detectadas, entiéndanme cuando digo necesidades detectadas, necesidades demandadas, para ser más exactos, en formación referente a responsabilidad social, es muy pequeño. En estos momentos, quizá a lo mejor de una forma ya casi habitual, tenemos que echar la culpa a la crisis para entender que no lo consideran prioritario. Y sin embargo, nosotros sí que somos conscientes de que esa sensibilización que tiene que ir calando poco a poco en las empresas va a permitir a la dirección empezar a introducir, a integrar la responsabilidad social dentro de esos modelos de gestión. Pequeños planes de acción. Muy importante, según nuestro punto de vista, la utilización de indicadores y, por supuesto, utilizar mejora continua en el seguimiento de esas tendencias. Creo que toda la comunicación de lo que se consiga después con esta información generará en las empresas esa sensibilización progresiva. Me gustaría que entendiesen esto como una evidencia que hemos detectado en algunas empresas y que nos ha sorprendido gratamente. La aparición dentro de un perfil de puesto habitual de lo que se ha denominado el gestor de movilidad. Personas que, independientemente de su actividad dentro de la empresa, elaboran actividades, comunican buenas prácticas referentes a actuaciones de movilidad que no solo se hacen en su empresa, sino también en el entorno en el que se mueve esa empresa. Dígase polígonos empresariales o incluso municipios completos. Lo más curioso de todo es que esas personas colaboran con las direcciones de recursos humanos en la elaboración de planes de formación. Esto es muy interesante. Si en la propia empresa hay alguien que se preocupa de elaborar necesidades de formación referente a movilidad, yo creo que uno de esos primeros pasos que intentamos conseguir lo tenemos dado. Y ya para finalizar, al hilo de una conversación que manteníamos esta mañana en el desayuno con don Amalio, sobre la importancia que detrás de todo esto tiene la cultura, sobre todo en países como los nuestros, con larga tradición. Me van a permitir que les recuerde una anécdota personal. Cuando yo era niño, un antiguo profesor de los que se recuerdan toda la vida empezaba sus clases con una frase que yo durante muchos años nunca he acabado de entender. La frase
que creo recordar era de Azorín, decía que la cultura es aquello que nos queda después de que se ha olvidado todo. Lo cierto es que durante muchos años he mantenido esa frase en mi cabeza y no he conseguido, bueno, sacarla todo el partido que seguro tiene. Sin embargo, si empezamos a entender que temas tan importantes como la sostenibilidad, la responsabilidad social y como uno de sus impactos, la movilidad sostenible, forma parte de esa cultura, a lo mejor esa frase de Azorín que mi profesor utilizaba tiene mucho más sentido. Muchas gracias. Bom dia a todos. Em nome da Brisa, muito obrigado à organização por este convite e desafio para estarmos aqui hoje, que muito nos honra e distingue. A mim particularmente é particularmente agradável estar aqui no Porto, na minha qualidade de portuense, portista, tripeiro e amante de lampreia, portanto para mim é um prazer estar aqui hoje convosco no Porto. Para quem não sabe, e muito para os nossos amigos espanhóis que aqui estão hoje, a Brisa é uma empresa que instala infraestruturas e que vive de gerir os serviços que prestamos a quem nelas circula. Portanto, o nosso negócio é e vive da circulação dos átomos, como o Luís Reis referia, portanto, vivemos da mobilidade, em sentido inverso ao da imobilidade que o mundo das telecomunicações ambiciona, e nesse aspecto aparentemente contraditório ao mundo das telecomunicações, se bem que adiante veremos uma pista que pode fazer confluir os nossos interesses de negócio. Nesse âmbito, se a mobilidade não fosse sustentável, a Brisa não era sustentável e, portanto, para nós a mobilidade sustentável é algo que está na nossa agenda há muitos anos. A Brisa foi a primeira empresa portuguesa a participar no índice Dow Jones de empresas sustentáveis, o Dow Jones Sustainability Index. Hoje em dia, felizmente, mais empresas portuguesas, grandes empresas, estão cotadas nesse mesmo índice. E temos tido um foco muito grande nesta área. No âmbito da participação que a Brisa tem no World Business Council for Sustainable Development, estamos hoje envolvidos num estudo mundial chamado Mobility 2.0, onde a Brisa, sendo bastante mais pequena que os seus parceiros que estão nesse negócio, que são a Toyota, a Daimler, a BMW, a Cisco, a Google, enfim, grandes players, a Deutsche Bahn, maior fornecedor de serviços e gestor de infraestruturas de transportes alemães, tivemos de iniciar um trabalho interno há cerca de 1 ano e meio de revisão das tendências mundiais da mobilidade. E é isso que eu vou rapidamente partilhar convosco. Isto foi feito através de uma empresa que temos na Holanda, a BNV Mobility, e tentámos detectar quais as tendências mundiais em torno do futuro da mobilidade. E baseados em 4 vetores principais: na economia e na demografia, no vetor comportamental, na tecnologia e nas políticas. Eu vou passar rapidamente pelas conclusões que partilhava com vocês. Na oferta de combustíveis, desmistificando um tema que muitas vezes falamos, não se antevê que venha a haver escassez de combustíveis fósseis nos próximos 80 anos. Mas certamente nos próximos 30 não se antevê que venha a haver falta de petróleo. Todos os anos temos descoberto mais petróleo no planeta do que aquele que consumimos. As reservas mundiais têm aumentado. Portanto, não se antevê escassez de combustíveis fósseis num horizonte visível. Não quer dizer que não seja caro de o retirar e de o ir buscar, mas não se antevê escassez de combustíveis fósseis. No entanto, antevê-se um aumento dos preços reais dos combustíveis, ou seja, acima da inflação. E as perspectivas de crescimento económico são, obviamente, no médio prazo, moderadas
isto para além da crise particular que estamos a atravessar e com particular ênfase em Portugal e na Península Ibérica. No entanto, o transporte de mercadorias deverá tornar-se mais eficiente e o volume total acompanhará o crescimento económico. Aí a distribuição e a logística farão com que mais átomos andem de um lado para o outro, mesmo que nós, pessoas, não tenhamos provavelmente de circular tanto como no passado tivemos. A população, em Portugal aqui em particular, irá crescer e envelhecer. Este é talvez o problema mais central que temos, apesar da população mundial continuar a crescer, pelo menos nas próximas 2 décadas, nos próximos 10 a 20 anos. E, em termos de vivência no meio urbano, iremos continuar a concentrar nos meios urbanos. Certamente nos próximos 10 anos iremos continuarmos a concentrar nas áreas urbanizadas. Na taxa de motorização no mundo, ou seja, na posse de automóveis, há uma redução na cultura da aquisição de automóveis nas gerações mais novas. Isto está a acontecer hoje. No centro da Europa, França e Alemanha, os jovens estão a tirar a carta mais tarde, com menos preocupações sobre a posse e detenção de veículo automóvel. E os automóveis deverão reduzir a sua importância no conjunto das alternativas na mobilidade urbana. No que diz respeito à tecnologia, vamos continuar na tendência, obviamente, do aumento da eficiência energética e das suas alternativas. A frota vai ser caracterizada por veículos convencionais, os elétricos vão continuar a demorar a entrar, mas, no entanto, cada vez mais eficientes. E as alternativas irão ter um papel crescente, obviamente, cada vez mais importante. No transporte pessoal, vai continuar a haver um aumento do uso de veículos de transporte pessoal nos meios urbanos e suburbanos. Mais adiante falaremos nisto. Também os sistemas inteligentes automóveis. Obviamente que continuará a haver uma disseminação das tecnologias com os automóveis cada vez mais inteligentes e integrados. No âmbito das políticas, o financiamento das infraestruturas de transporte, o modelo de financiamento é insustentável. Isto ultrapassa em muito o problema de Portugal, onde claramente sobreconstruímos em termos de infraestruturas de transporte, mas mesmo internacionalmente, o problema do financiamento das infraestruturas é dificilmente sustentável e é uma situação que se tende a agravar. E, portanto, os investimentos em infraestruturas de transportes não vão ser direcionados para a expansão da rede de estradas. Há a substituição, mas não se antevê que a rede de estradas continue a aumentar significativamente, como aumentou nos últimos 15 anos, 20 anos para trás. Vai haver também um aumento das medidas de gestão da procura no transporte rodoviário do lado das políticas, com limites à taxação de emissões, resultantes do impacto ambiental e de problemas da pressão em torno das emissões, os incentivos às energias limpas e, no âmbito das cidades sustentáveis, nas áreas urbanas esperam-se continuadamente restrições ao uso do automóvel convencional e, obviamente, a continuada promoção de outros meios de transporte, como já tem vindo a acontecer. A longo prazo, é possível que a legislação ambiental e fiscalização continue a ser ainda mais exigente. Ela é hoje muitíssimo exigente. Temos em algumas áreas, inclusive, exagero de legislação no âmbito comunitário. Apenas para lhe dar uma ideia, em áreas como o ruído, se nós em Portugal respeitássemos ou cumprirmos todas as disposições que neste momento existem no ruído, nós temos pela nossa frente dificuldades muito grandes de instalação de painéis sonoros em torno de tudo que é estações de comboios, aeroportos, vias rodoviárias, com investimentos extremamente muito significativos, com algum exagero legislativo, porque estamos a fazê-lo exatamente em alturas que outros setores dos pneus e os automóveis, estão a conseguir significativas reduções de ruído. No entanto, e apesar de a legislação que já existe hoje em dia já ser bastante restritiva, antevê-se que ela continue nessa mesma direção. E, obviamente, que a segurança rodoviária continua a ser um problema premente e que neste âmbito vai continuar. Obviamente que tudo isto são, para quem tem de desenvolver negócio neste meio, ameaças e oportunidades. Tudo isto veio permitir concluir aquilo que já um pouco sabíamos quando analisamos tendências. Temos sempre a tendência para dizer mais disto, mais daquilo. Enfim, tudo mais. Sendo certo, quando pensamos no futuro, nós não temos nem pretendemos ter uma bola de cristal.
mas a pressão sobre o negócio é muito significativa. E se nada for feito, a mobilidade, essencialmente nos meios urbanos, não será sustentável. As nossas conclusões, essencialmente, permitiram focarmos e agrupando as tendências em de que, para melhorarmos no caminho da sustentabilidade da mobilidade, há 3 âmbitos de gaps, ou seja, saltos ou áreas de deficiência que temos de cumprir e que agruparíamos como o gap ambiental, o gap social e o gap de financiamento. Estes mesmos gaps vão obrigar a que na agenda haja claramente um ênfase na maior eficiência e o melhor uso das eficiências de transporte. Muito virá pelo lado da inovação das tecnologias, como há bocado o Luís nos falava. Os automóveis que hoje utilizamos, os avanços são tremendos. Temos, inclusivamente, já hoje em dia, construtores muito credíveis e sem hesitar em indicar nomes, a Mercedes, que nos faz um anúncio muito recente que podemos ver na televisão, em que quase que sugere que nos podemos distrair ao volante. É um anúncio, não sei se já viram, em que entra uma rapariga de circo, em que quase que sugere que nos podemos distrair porque o carro, perante um obstáculo, vai e trava sozinho. São evoluções muito significativas que nos levam à fase onde nós, do nosso lado, Brisa, enquanto gestores e operadores de mobilidade, sonhamos que possamos convergir com o negócio das telecomunicações. E aqui brincava, porque aquilo que aqui vemos, e posto que nos lembramos do Michael Knight e do Kit e do seu carro fantástico, da série de televisão há uns anos atrás, vem à vossa esquerda o Google Car, e foi por coincidência que fui também buscar um exemplo da Google. O Google Car é um carro que circula sozinho e está hoje a circular. Não está à venda, não é um produto pronto para ser comercializado. Ele foi autorizado a circular no estado do Nevada, nos Estados Unidos, onde já percorreu dezenas de milhares de quilómetros, teve um único acidente, bateram-lhe por trás. E claro, quando lhe bateram por trás, o carro teve de ser assistido, não consegue preencher a declaração amigável sozinho. Mas este conceito poderosíssimo abre uma porta para o futuro muito interessante. Gera um entusiasmo enorme em minha casa. Eu sou casado, eu e a minha mulher temos bastantes filhos, e isto a minha mulher sonha com o dia em que lá em casa possamos ter um Google Car. Isto porque a minha mulher quer estar no mundo em que o Luís Reis antevê, quer estar imóvel, porque tem muito que fazer, e está ansiosa para um Google Car que leve parte dos miúdos de manhã ao colégio, que os vá buscar à tarde, depois que leve o outro à ginástica, que leve o outro ao balé, que leve o outro ao ténis, que vá aos supermercados buscar as compras, que vá à lavandaria levar as roupas. E nós, na Brisa, estamos encantados com a perspectiva de ter as autoestradas cheias de carros a circular sem as pessoas lá dentro, todos de um lado para o outro. Portanto, é evidente que estaremos ainda longe deste futuro, e falando a sério sobre isto, é possível que algo como isto possa ser comercializável num horizonte de 15 a 20 anos. Claro que depois as tecnologias, os avanços tecnológicos encarregam-se normalmente de nos surpreender, mas não é impossível que num futuro próximo possamos ver isto com impactos gigantescos para os que possamos pensar. Porque se coisas como estas vierem a acontecer, o impacto que isto tem em setores como a indústria automóvel é imenso. Só para vos ter a ideia de que se um Google Car existisse, pensem nisto por um segundo, é-nos indiferente, provavelmente, qual é o veículo. Ou seja, provavelmente queremos ter uma coisa destas para nos servir, é-nos indiferente, porque provavelmente vamos alugar um, vamos tê-lo durante 1 ou 2 anos, é-nos indiferente se é feito na China, se é feito na Coreia, se é feito na Alemanha, no limite é-nos indiferente o fabricante que seja, desde que tenha garantia e nos assegure o serviço. Mas, enfim, todos estes desenvolvimentos tecnológicos, quer na indústria automóvel, quer na informação, na segurança, na conectividade e nos meios de pagamento, vão atuar como fortes catalisadores da mudança. As pessoas estão mais educadas e informadas, obviamente, vemos um miúdo, e a forma como os miúdos hoje em dia brincam com a tecnologia, a evolução é porque mais evidente, vão ter acesso a mais oferta, e aqui sim são exemplos reais. O car sharing é uma realidade, a não posse, o sucesso da Zipcar no Massachusetts, em Boston, onde infelizmente agora houve estas explosões, mas o sucesso da Zipcar é enorme. Em Lisboa, a Carris disponibiliza já o serviço Mob Car Sharing, o aluguer de automóveis. A Carris tem uma frota de automóveis
híbridos e elétricos para alugar, não sei se os STCP no Porto já o estão a fazer, a realidade das bicicletas para alugar, o Park and Ride, mas tudo isto nos traz pessoas mais exigentes. E as pessoas serão mais racionais e sensíveis ao preço. O mundo, neste aspecto, os consumidores estão a ficar mais sensíveis ao preço, mais numa direção positiva. Espero que este exemplo, que aqui está, enfim, um exemplo brincalhão, que eu a mim não acho particularmente feliz, mas há, de facto, uma tendência no mundo muito ligada à globalização, no sentido da frugalidade, da eficiência e da frugalidade. As crises, a crise financeira que agora sentimos não faz mais do que muitas vezes acentuar essas tendências. Da hoje de manhã aqui falava na brincadeira com a Carla Pinto, que me ajudou a instalar esta apresentação, que me dizia que de facto a mobilidade é hoje em dia cara e no contexto em que vivemos, tem os pais em Foscou, onde costumava ir regularmente e agora vai menos vezes por mês, mas porque estamos a sentir uma crise financeira, obviamente, que precipita, mas que precipita alterações de hábitos. E nesse aspecto, aquilo que o Luís dizia tem muita razão, estas crises muitas vezes trazem alterações de hábitos duradouros, daquilo que há 10, 15 anos atrás era o passeio dos domingueiros, de irmos fazer um passeio ao fim de semana com a família, de ir mostrar isto ou aquilo, é provavelmente uma tendência francamente em desaparecimento. Aquilo que beneficiamos hoje em dia do mundo da imobilidade, beneficiamos de um mundo riquíssimo, de facto podemos viajar em casa com as redes de telecomunicações, etc. Mas isto em simultâneo traz-nos cidadãos mais esclarecidos, mais informados, mas mais racionais e muito sensíveis aos preços. As pessoas vão ser mais nisto tudo, vão ser mais exigentes, mais racionais, mais sensíveis ao preço na escolha das suas viagens. Em Portugal temos um problema adicional. Vão ser, a única coisa que vai ser menos é menos pessoas. Muito significativamente menos pessoas num horizonte de 10, 15 anos. Em 2020 seremos 8 milhões, menos 2 milhões do que aquilo que somos hoje. Isto é um impacto seríssimo e muito, muito grande, talvez o maior problema que tenhamos em Portugal. Seja como for, em todos os estudos que fizemos, muitas vezes também contrariando algumas expectativas que temos quando falamos da mobilidade das cidades e na mobilidade urbana, a conclusão aqui não é nossa, mas todos os estudos internacionais que vimos, inclusive os nossos, concluímos que o desejo da mobilidade continua a fazer-se com o transporte porta a porta e, portanto, com algum complemento à rede de transportes públicos. Mesmo nas grandes cidades com excelentes redes de transportes públicos, como em Portugal temos vindo a melhorar muito, mas as grandes cidades europeias e americanas com fantásticas redes de transportes, a necessidade do reach, door-to-door, do chegar porta a porta, é algo de muito importante, o que, aliás, nas cidades planas da Holanda explica muito o uso da bicicleta. Estes veículos são hoje cada vez mais realidades, quer dizer, ainda hoje no hotel onde eu estive, estavam destes à porta em promoção. Portanto, tudo isto são realidades com que nos vamos familiarizando. No entanto, a mobilidade far-se-á, obviamente, com maior integração dos diversos modos. Na Holanda estamos a gerir já um projeto que chamamos de Mobility Budgets, uma empresa que nasceu agora no âmbito desta nossa BNV Mobility, um projeto chamado Anaways, onde os holandeses são muito sensíveis e onde começamos a gerir para as empresas o orçamento de mobilidade como um todo das pessoas. Ou seja, onde estamos a gerir não apenas o uso do automóvel, a que muitas vezes os quadros das empresas têm acesso, os gastos com gasolina e portagem, mas também o passo social, e as pessoas podem optar, os passos sociais e intermodais, obviamente, e as pessoas podem optar por todas as combinações resultantes de todos os meios de transporte. Portanto, isto é uma realidade presente, com uma tendência bem marcada. E, finalmente, novos negócios irão surgir. Os fabricantes automóveis, como imaginarão, têm neste aspecto uma palavra muito significativa. Formatarão, não hesitemos em pensar nisso, não vamos pensar que uma indústria tão grande como a indústria automóvel e tão significativa e impactante, não pensa ela própria como é que é a mobilidade sustentável do futuro, porque disso depende o seu próprio negócio, é um negócio gigante, e, portanto, obviamente que a indústria automóvel formatará grande parte do negócio futuro, seja na mobilidade individual, seja na mobilidade coletiva. Não nos devemos iludir nisto, que as grandes tendências passarão por execução de grande parte das marcas automóveis, e tem aqui exemplos do que eles estão a fazer,
por todo o mundo, com iniciativas muito avançadas, são tudo iniciativas em curso, desde iniciativas de aluguer de carros, só para vos dar um exemplo, a Mercedes acabou de lançar em Amsterdão o aluguer de smarts, em termos de time sharing, alugueres à hora, uma frota de smarts na cidade de Amsterdão, e, portanto, são modelos experimentais de negócio que estão em curso e estão a acontecer. Finalmente, no âmbito da mobilidade com o transporte de porta a porta e com novos veículos, os automóveis clássicos que nós conhecemos irão perder cota nas áreas urbanas. Seja como for em termos de políticas e para as cidades, e porque o tema também hoje é as cidades, a sustentabilidade requererá nas cidades uma visão integrada e integradora. E este é o grande desafio para os rule makers, para os nossos políticos, de conseguir visões integradas e integradoras e criar plataformas colaborativas. Porque neste caso estamos a falar de colaboração entre múltiplas formas de transporte, entidades públicas e privadas, múltiplos stakeholders, para conseguir avanços rápidos e eficazes. Muito obrigado pela vossa atenção. Deixo-vos que nós próprios, Brisa, que dependemos do negócio da mobilidade, há 1 ano e meio que mudámos o nosso statement de quando faço a apresentação da Brisa em mercados internacionais, nós próprios mudámos a nossa apresentação de from an infrastructure provider to a mobility provider. E esta é a nossa assinatura de há 1 ano para cá, tal a relevância do tema. Muito obrigado pela vossa atenção. En primer lugar, agradecer a los compañeros de mesa por sus brillantes intervenciones y ahora empezamos un turno que sea breve de preguntas porque vamos un poco alcanzados de tiempo. También me comunica la organización que no va a asistir el coffee break porque a continuación que terminemos nosotros comenzará la 6ª mesa y los que quieran tomar café pueden desplazarse silenciosamente afuera para tomarlo. Empieza el turno de preguntas. Muy bien. Bom dia, o meu nome é Carlos Copete, venho da Universidade em Évora, portanto, onde a mobilidade, por enquanto, dos átomos ainda é fácil. E aquilo que eu tenho lido como interessado nestas matérias é que o problema hoje começa a estar também nos bytes, ou seja, no excesso de informação. Eu gostava que a SONAI, o engenheiro Luís Reis da SONAI, pudesse comentar esta realidade, porque, de facto, eu, quando estou em Lisboa, eu vivo em Lisboa, com a questão do trânsito eu já sei mais ou menos viver. E com os bytes é-me cada vez mais difícil porque a informação que me chega é tanta que eu não consigo geri-la. E, portanto, este atasco, por usar uma palavra bem castelhana, de bytes, causa-me, se calhar, mais transtorno hoje em dia e eu, como se calhar muitos dos consumidores de bytes, daríamos muito valor a que a SONAI, por exemplo, nos pudesse ajudar a criar filtros de informação, nos pudessem selecionar esses bytes e aí sim estaria um bom contributo para a mobilidade. E penso que este é de facto um verdadeiro problema que há que começar a ponderar. Portanto, era pedir então um comentário a esta situação. Estou completamente de acordo com o que acabou de dizer. Eu acho que muito provavelmente vamos ter seguramente um problema de sustentabilidade ao nível das tecnologias de informação e das redes que suportam os bytes, como eu referi. Penso que tem noção que a informação única produzida este ano no mundo é superior a toda a informação única produzida até hoje e, portanto, a quantidade de informação produzida está a crescer de forma totalmente exponencial e isso coloca 2 problemas. Um problema que é o problema do suporte a essa informação, ou melhor, coloca 3. Um problema que é o problema do suporte a essa informação, um segundo problema bastante grave, que é o problema da segurança dessa informação, e o terceiro problema, que foi o que referiu,
que é a forma como essa informação se torna relevante para cada um de nós, sejamos nós cidadãos individuais ou cidadãos em empresas. Não há ainda uma preocupação grande, está a emergir a preocupação grande relativamente aos filtros. Eu acho que nós ainda estamos, como sociedade e como civilização, deslumbrados pela produção de informação e menos deslumbrados pela investigação necessária para filtrar, consolidar e concentrar essa informação, mas creio que essa será uma vaga absolutamente essencial para garantir também a sustentabilidade desse processo. Bueno, pues dado que no hay más preguntas, levantamos esta mesa. Muchas gracias a todos por su asistencia.